Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito boa tarde. Quarta-feira, 9 de julho de 2025, horário 14h59. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça particular, justiça paga, corregedor-geral na investigação de 196 países, dos funcionários públicos que se perpetuaram a uma confabulação, a um plano quinquenal, desde José Sarney, desde Nixon, desde Kissinger, que estabeleceram nas universidades o aparelhamento do governo americano, dos Estados Unidos da América, colocando espias e sabotadores da China, da Rússia, também do Irã. E tudo na administração Bush, na administração Biden, na administração Obama, na administração Clinton. Todos eles já com averbações em que as 17 agências de inteligência que compõem o Serviço Secreto Americano estão todos colaborando, já que saiu a demissão em massa dos funcionários públicos americanos. A USAID não existe mais e o Serviço de Administração Pública dos Funcionários Públicos dos Estados Unidos da América foi totalmente demitido, estão todos demitidos. E eles estão sendo suplantados por inteligência artificial, onde o funcionalismo público ficou obsoleto. Então, o monitoramento de onde vão os recursos financeiros estão sendo monitorados nos Estados Unidos da América. O dinheiro vai ter serventia para quê? Onde vai ser utilizado? De que forma? E não dado a instituições com caput bastante expressivo em benefício da sociedade, quando em realidade são células de terroristas infiltrados no território dos Estados Unidos da América. A população já está sabendo disso e já estão procedendo lá. Então está todo mundo feliz e contente. Com relação ao Brasil, o Brasil aparelhou toda a área do funcionalismo público nas autarquias, nos servidores federais, nos servidores de governo, todos os cargos de liberação de erário público a ser manipulado e estabelecido para o narcotráfico. Então o Brasil é o QG, é a sede, o Palácio de Governo, é a sede
da inteligência de terroristas chefiados pela Ocrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Seu maior expoente, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todo o governo dos ministérios, 40 ministérios, também da presidência do Senado e a presidência da Câmara de Deputados, e também os donos dos partidos políticos, todos eles engajados a proceder da mesma forma que procederam nos Estados Unidos na gestão do Kissinger e aqui desde a época do Sarney. Tudo isto para estabelecer uma administração ao qual submetem as riquezas do planeta às serventias do Clube da ONU, cleptocracia, sociedade de ladrões, de funcionários públicos, aos quais eles começaram a se combater, criando conflitos de extermínio da raça humana, com bombas atômicas. Então nós chegamos a identificar o QG, o bunker na América do Sul, na América Central, que está no Planalto Central, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Quem está no lugar dele é um espia, sabotador, filho de uma puta, que vai ser alvejado, morto e sepultado. Mas antes vai entregar todo o seu conluio. Vai fazer todas as revelações, grupos financeiros. Então, as medidas são a seguir. Pela lei IEPA, ela é muito mais sucinta e rápida. Não vai proceder mais o sistema financeiro SWIFT. Está cassado o SWIFT. O Brasil não vai poder transferir dinheiro de um banco para o outro. Não vai ter possibilidade de pagar cartões de crédito. Não vai ter como pagar com cartão de crédito em nenhuma instituição, em nenhum banco, em nenhuma supermercado. Vai ser tudo através de moeda corrente. Ou seja, não tem mais a chancela do SWIFT. Não pode fazer pagamentos para o estrangeiro, para qualquer coisa. Acabou. Então, escuta aqui, ô escroque, filha da puta. Espia da China, do Irã, do Ali Khamenei, da puta que te pariu, Luiz Inácio Lula da Silva. Você também, Alexandre de Moraes, e a puta que te pariu. Todos vocês do Supremo Tribunal Federal, filhos da puta, do Tribunal de Justiça, todos vocês, comandos, que estão alvejados com ele, todos serão abatidos a tiro-bomba. Entenderam? Vai ser guerrilha urbana. Se prepara, filha da puta, ou se entrega. Vocês aí, senadores de merda, deputados federais da puta que o pariu, todos vocês, caçem imediatamente esse filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva. Caçem imediatamente todos os seus ministros. Ou vamos combater quarteirão a quarteirão, exterminando vocês por tráfico de fentanil,
por tráfico de ópio, de cocaína, de maconha, do que for. Estão ouvindo? Fudeu. Isso tudo hoje, dia 9 de julho, horário 15h08. Vocês mexeram com quem não podia mexer, seus filhos da puta. Pensando de que aqui não é uma posição. Nós estamos interventor em 17 países que vocês recrutaram com esse Maduro filho da puta, com esse Petro das Farc da Colômbia, com a mexicana, com o peruano, com o equatoriano, com o boliviano, com o paraguaio, com o uruguaio, com a puta que o pariu. Então não se pode viver assim. Não podemos permitir que a população civil seja refém de vocês, a serem extorquidos, massacrados, trucidados, envenenados pelas vacinas da morte, seus filhos da puta. Estão entendendo? Estou sendo claro? Então vocês têm poucas horas. Nós queremos imediatamente fazer com que você, Luiz Inácio Lula da Silva, filho da puta, e você, Alckmin, e você, Alcolumbre, e Hugo da puta que te pariu, todos vocês, deem um chute na bunda desse filho da puta, levem ele imediatamente à prisão. Estamos evocando o Exército, a Marinha Aeronáutica, o Supremo Tribunal Militar. E se vocês não responderem, vamos invadir essa merda, ainda hoje. Vamos chegar de assalto e vamos botar esse filho da puta porque ele quer fugir. Ele quer ir lá pro Vietnã. E se ele levantar voo, vamos tocar fogo no avião dele. Vai cair, vai morrer. Entenderam? Tô sendo claro. Quem tá falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função corregedor-geral, arbitragem internacional, justiça paga, justiça internacional, não é togada, não cabe suborno. Cabe tiro, porrada e bomba. 60 agências de inteligência, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Acabou para você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e tua parentela. Estamos entendidos? Meu Pix de sobrevivência, conforme determinação, é meu nome e sobrenome desde que nasci. Oscar Aníbal Chiappano, tudo em minúscula, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o documento único de todo brasileiro e estrangeiro residente. CPF, número 510 466 44734. Plataforma Banco, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Estamos entendidos? Vocês têm até o final do dia de hoje para caçar esse filho da puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. E todos os seus ministros. Todo mundo preso, seus filhos da puta. Acabou 40 ministérios, acabou tudo. Entendeu? E vai sobrar para vocês tiro, porrada e bomba.
Queremos urânio enriquecido, as maletas atômicas com radiação de 5 quilômetros. Queremos essas maletas. Viralize isto. Durante o programa? Uai, porque nós estamos aqui, a notícia está acontecendo, nós temos que saber, vamos ver. Noronha, para terminar, aí uma frase, é fim da guerra ou trégua? Muito boa noite, muito boa noite. No momento, 22 horas, 21 minutos. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, interventor do Tribunal Penal Internacional na investigação da ONU, reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões de 196 países, onde os funcionários públicos do Legislativo, Executivo e Judiciário tramam contra a população da raça humana do planeta. Hoje, terça-feira, 8 de julho de 2025, 22h22, temos a reportar atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ABIN, SEBIN, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Temos a investigação do Common Law e do Civil Law, atrelados a 123 países, ao Serviço de Inteligência de 60 agências, a NATO, a OTAN, o Pentágono, a Quarta Frota. Queremos informar que o QG dos terroristas infiltrados para o delipêndio da América do Sul, América Central, se encontram no Planalto da República Federativa do Brasil. O nome desse filho da puta impostor, que ele é óbito, ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é proscrito, não existe esse filho da puta. Entenderam? Conjuntamente com esse Alckmin, filho da puta, outro terrorista, que abraçou e está totalmente sentenciado ao pelotão de fuzilamento. Todos estes filhos da puta, narcoterroristas, contrabandistas de urânio enriquecido, que têm maletas com pequenas bombas nucleares e que eles querem explodir, porque eles são terroristas filha da puta. Mandam matar, matam, são assassinos, não tem nada de bonzinho, são mentirosos, proscritos filha da puta. E tem o seu braço no Supremo Tribunal Federal, nos primeiros escalões, desde o primeiro escalão, segundo, terceiro, quarto, nas câmaras de justiça de recurso. Eles inflaram o poder judiciário, estabeleceram todo o descaminho e agora querem se aponderar, praticando medidas opressivas e morais no judiciário, a que se transforme numa grande casa de venda de sentença, onde todo mundo vai ter que proceder a arrecadar dinheiro, a colocar todo cidadão que procura justiça, a que tenha que pagar para poder requerir o seu direito. Este filho de uma puta não ficará em pé, conjuntamente com o Poder Judiciário desse Supremo Tribunal Federal e a puta que os pariu. Entendido? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra. Descobrimos que eles implantaram e têm todo o monitoramento de 17 agências dos Estados Unidos da América, dado pelo Biden, pelo Obama, pelo Bush, pela família Clinton, por todos estes filhos da puta. Então agora nós vamos proceder. Vamos vir para cá, para o Rio de Janeiro, vamos vir para todos os 26 estados e o Distrito Federal e vamos pegar todos vocês, seus corruptos filhos da puta, assassinos, matadores de crianças, manipuladores, terroristas, que colocam a população da República Federativa do Brasil, a República
de todas as repúblicas do planeta. Aqui no continente sul, 17 países, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 com o Caribe, a diáspora colocou a população a marchar nas estradas, a morrer de fome, porque vocês, seus 4 gatos filhas da puta, vem com história de cagar a democracia, falam que é democrático, democrático, vai ser a bala na tua testa, seu filho da puta, uma dinamite no teu cu, assassino filho da puta, ladrão, marginal, estroina, anátema! Está sentenciado ao pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra declarada. E vamos invadir essa porra da América do Sul, da América Central. E vamos botar vocês no paredão, sua filha da puta. Entenderam? A partir da 0 hora do dia 9 de julho de 2025. É melhor vocês saíram da reunião, descobriram que foram descobertos, descobriram que toda a trama com esse filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva e seu BRICS de merda. Vai todo mundo pro pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta! E conforme determinação, o meu e-mail, meu nome e sobrenome, desde que eu nasci, em minúsculo, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Meu Pix também, na mesma plataforma. É meu CPF, único documento para brasileiros e residentes. Os outros documentos não têm valor, porque são todos forjados. Tá cheio de espia, cheio de turco, cheio de irani, cheio de terroristas que se agasalham aqui na República Federativa do Brasil. É o CPF 510 466 447 34. Plataforma na internet Banco Mercado Pago. Nos ajudem. Vocês agora estão alegando que, por favor, tomem cuidado com a internet. Não, quem tem que tomar cuidado na internet são vocês marginais, que querem se habilitar a fuder com a vida dos outros. Então nós já fudemos com a vida de vocês, seus filhos da puta. Vocês querem manipular a internet? Vocês não querem que o povo saiba quem são vocês? Ladrões, filhos da puta! Assassinos! Terroristas! Pois agora todos sabem! E nós vamos monitorar todos vocês! Vamos encontrar vocês! Se estão escondidos na privada, no meio da merda! Vamos pegar vocês, seu filho da puta! Entenderam? Porque não tem lugar na face da terra para vocês permanecer. Querem botar todo mundo na escravidão, falando que vocês querem dar de comer ao menos favorecido. Vocês são os filhos da puta! E tenho dito, e sentença dada, não tem como retroceder, não cabe recurso. Estamos em guerra! Vamos à procura de vocês! 0 hora, dia 9 de julho de 2025, seus filhos da puta! Finalizem isto! Acabou pra vocês! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho? Nesse momento, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano. Hoje, dia 9 de julho do ano de 2025. A seguir, vamos assistir às matérias que sempre, todos os dias, o juiz Oscar Aníbal Chiappano envia para o Mestre Dinho. Então, são matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. A seguir!
Pois é, pessoal, vamos aí comparar Lula por Lula, né? Bom, veja aí esse Lula, o rosto dele, entendeu? E vamos depois estar comparando com o outro Lula fake que vai pagar por todos os pecados que esse daí cometeu contra a nação. Isso, ele vai para a cela, é ele que vai para a cela, porque esse daí já está congelado, né? Os vermes já comeram, bem dizer, metade do corpo dele já, né? Pode estar até no hospital lá dentro da... Bom, tá aí, ó, o olho, observe bem o olho, né? Um olho aí dele, olho mais ou menos castanho escuro, bem enrugado, tá? Veja aí novamente, tanto um direito como esquerdo, bastante ruguinho aí, né? E também o nariz dele, dá uma olhada no nariz dele, tá bom? Olha o nariz dele como que é, tá? A boca. Então, veja bem os detalhes, pessoal. Veja bem os detalhes, tá? Pra gente aí na frente tá comparando Lula com Lula, né? Agora... não adianta, pessoal, como eu falei no outro vídeo aí, tá? Que tem aí. As Forças Armadas, a inteligência das Forças Armadas já tá a par de tudo. Esse cara se passando aí tá vigiado. Claro que tá vigiado. Bom, agora vamos pro o Lula aqui agora, o fake, tá? Ao redor dos olhos, olha só, os olhos dele é bem verde, verdeado. Eu peguei essas imagens aí de um outro canal que tem aqui. Olha aí, pessoal, ao redor dos olhos, dá para ver claramente que há uma máscara e um rosto por baixo, gente. Olha a grossura da máscara. Cadê as rugas? Cadê as rugas? Tudo lisinho, gente. É uma máscara bem mal feita. Olha aí, ó. Cadê as rugas? Tem uma máscara, tem um rosto por baixo dessa máscara. Em cima... tenta fazer uma máscara, né? Os sinais, né? Mas diferente, totalmente diferente do Lula lá. Fez outro sinal, né? Para tentar colocar ele como um velho. Os olhos bem verdeados. Os olhos do Lula é castanho, né? Castanho escuro. Deixa aí, pessoal. E a máscara também que dá para se ver. Então... aonde que foi parar o Lula? Quer dizer, eu sei, né? Eu sei, né? Como já foi dito, tem vários vídeos aí, ó. Tá lá no hospital libanês. O diretor lá até pediu. Aí, ó, o nariz, tá vendo? Bem, também brilhoso e tal. Não tem nada a ver com outro nariz lá, do Lula. Verdadeiro. Então, o médico lá do libanês já pediu para o pessoal tirar o corpo dele lá. Daqui a pouco vai estar fedendo o hospital todo, né? Mesmo tá congelado. Mas eles estão tentando segurar até o dia 12 aí, né? Na hora que esse fake aí for tentar pegar a faixa, ele vai sair de lá debaixo de porrete. Debaixo de porrete, não quero nem estar na pele dele. Aí, ó, totalmente diferente, bem lisinho, bem brilhoso. Ô, petista burro, vou te falar, vê aí, ó. Cadê o brilho do que tem nessa pele aí, o verdadeiro Lula, gente? As marcas, sinais de velhice, cadê os sinais aí? Tentaram fazer sinais na testa dele, né? Olha aí. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Os relatórios que prevêem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegaram, enfim, à mesa de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na semana passada, ele se reuniu com integrantes de seu gabinete na Casa Branca para discutir o tamanho da ofensiva ao magistrado do Supremo. Estão em análise duas medidas: sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, IEPA, na sigla em inglês. A IEPA prevê restrições contra indivíduos ou entidades que, na visão dos Estados Unidos, prejudiquem a economia norte-americana. Já a Lei Magnitsky é destinada a pessoas acusadas de corrupção e de violação de direitos humanos.
Auxiliares de Trump acreditam que, na esfera burocrática, sanções via IEPA podem ser aplicadas de forma mais célere. Em ambos os casos, seja via IEPA ou via Lei Magnitsky, as punições ocorrem por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FEC, na abreviação em inglês. Esse órgão Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Senhora aqui à esquerda, na foto, com uma camiseta cinza com estampa, esta senhora é irmã do Léo do Moinho, né? E a outra moça, que também está com o punho erguido, ao lado do presidente, esta com camiseta branca e casaco preto, esta é a sobrinha, é a filha da outra, né? Sobrinha do Léo do Moinho. Quer dizer, você veja, provavelmente estão aí como líderes comunitárias ou qualquer coisa que o valha, né? Mas são ligadas a um criminoso, né? Que tem interesses, como eu disse, imobiliários, entre outros, na manutenção dessa favela do jeito que está, né? Então, olha aqui, a de camiseta branca e casaco preto é Yasmin, e a outra, que é a irmã, chama-se Alessandra, né? Então, assim, eu até me pergunto até que ponto, né, o entourage do presidente Lula não sabe quem são essas pessoas. Será que não sabe? Né? Como a tal da ONG ligada ao PCC ajudou ali a organizar o pedaço para que o presidente fosse fazer a visita, eu creio que sabem, né? Sabem quem são essas pessoas que estão ali ao lado do presidente da República, né? O que é um completo absurdo, né? Um completo absurdo. Senhora aqui à esquerda, na foto, com uma camiseta cinza com estampa, esta senhora é irmã do Léo do Moinho, né? E a outra moça, que também está com o punho erguido, ao lado do presidente, esta com camiseta branca e casaco preto, esta é a sobrinha, é a filha da outra, né? Sobrinha
do Léo do Moinho. Quer dizer, você veja, provavelmente estão aí como líderes comunitárias ou qualquer coisa que valha, né? Mas são ligadas a um criminoso, né? que tem interesses, como eu disse, imobiliários, entre outros, na manutenção dessa favela do jeito que está, né? Então, olha aqui, a de camiseta branca e casaco preto é Yasmin, e a outra, que é a irmã, chama-se Alessandra, né? Então, assim, eu até me pergunto até que ponto, né, o entourage do presidente Lula não sabe quem são essas pessoas. Será que não sabe? Né? Como a tal da ONG ligada ao PCC ajudou ali a organizar o pedaço para que o presidente fosse fazer a visita, eu creio que sabem, né? Sabem quem são essas pessoas que estão ali ao lado do presidente da República, né? O que é um completo absurdo, né? Um completo absurdo. As 5 maiores facções do Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, atua em quase todos os estados e também no Paraguai, Bolívia e Colômbia. O Comando Vermelho está presente em 19 estados. A Família do Norte atua na região norte e em áreas de fronteira usando rotas fluviais da Amazônia. A Al-Qaeda opera no Nordeste, especialmente na Paraíba e em Pernambuco. Os Guardiões do Estado têm base no Ceará, com foco na Grande Fortaleza. Quer entender profundamente sobre o tema? Assine a Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Assista ao documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas e muitos outros conteúdos exclusivos sobre segurança, crime e poder. As 5 maiores facções do Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, atua em quase todos os estados e também no Paraguai, Bolívia e Colômbia. O Comando Vermelho está presente em 19 estados. A Família do Norte atua na região norte e em áreas de fronteira usando rotas fluviais da Amazônia. A Al-Qaeda opera no Nordeste, especialmente na Paraíba e em Pernambuco. Os Guardiões do Estado têm base no Ceará, com foco na Grande Fortaleza. Quer entender profundamente sobre o tema? Assine a Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Assista ao documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas e muitos outros conteúdos exclusivos sobre segurança, crime e poder. As 5 maiores facções do Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, atua em quase todos os estados e também no Paraguai, Bolívia e Colômbia. O Comando Vermelho está presente em 19 estados. A Família do Norte atua na região norte e em áreas de fronteira usando rotas fluviais da Amazônia. A Al-Qaeda opera no Nordeste, especialmente na Paraíba e em Pernambuco. Os Guardiões do Estado têm base no Ceará, com foco na Grande Fortaleza. Quer entender profundamente sobre o tema? Assine a Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Assista ao documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas e muitos outros conteúdos exclusivos sobre segurança, crime e poder. As 5 maiores facções do Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, atua em quase todos os estados e também no Paraguai, Bolívia e Colômbia. O Comando Vermelho está presente em 19 estados. A Família do Norte atua na região norte e em áreas de fronteira usando rotas fluviais da Amazônia. A Al-Qaeda opera no Nordeste, especialmente na Paraíba e em Pernambuco. Os Guardiões do Estado têm base no Ceará, com foco na Grande Fortaleza. Quer entender profundamente sobre o tema? Assine a Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Assista ao documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas e muitos outros conteúdos exclusivos sobre segurança, crime e poder. Eu não sei por que toda essa preocupação, presidente. Acho que se tem alguém aqui... São as agressões, Marcelo. Se tem alguém aqui que tem que saber se defender... Só um minutinho. Eu não posso falar que agressão é essa. Não, mas enquanto eu estou falando... Se puder repor meu tempo. Obrigado. Se tem alguém aqui que deve conseguir se defender, é o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele precisa do Lindbergh para defendê-lo, está muito mal. Então, quer dizer, sinceramente, deputado Lindbergh, vamos respeitar aqui a posição de cada um. E eu quero iniciar dizendo, inclusive, ao diretor Andrei, que eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. Aliás, as minhas manifestações sempre são em relação ao exercício do cargo ou função que a pessoa ocupa. Eu estou na oposição, eu tenho direito legítimo de fazer perguntas, críticas, inclusive convites, como eu fiz, diretor Andrei, e eu quero aqui iniciar por isso, um convite em abril de 2023 que o senhor não atendeu. E eu tinha perguntado naquela época como foi que o senhor tinha dado uma decisão às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro para prender Anderson Torres, e o ministro Alexandre de Moraes... Ainda naquele mesmo dia, ou seja, faltando 38 minutos para o final do dia, ele ainda conseguiu fazer um pedido de
uma ordem de prisão de 8 páginas, 9 páginas. Então, naquela época, nós aprovamos, com o apoio do sargento Faur, um requerimento para o senhor vir aqui, o senhor não veio. E era uma pergunta legítima, saber se o senhor, por acaso, tinha falado antes com o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que não é o tema daqui da discussão, mas se o senhor pudesse responder, seria muito importante, porque a agilidade foi tamanha do ministro Alexandre de Moraes que surgiu essa dúvida na época, e eu acho importante que seja esclarecida. Eu quero lembrar também, senhor presidente, que aqui nós estamos diante de uma pessoa que ocupa um cargo político e tem agido como político nesse ponto. Porque por diversas vezes ele não tem respondido às perguntas como deveria. Foi o que aconteceu no caso Sindinap, que eu vou abordar depois, mas no Roda Viva também, quando foi perguntado se diminuíram as operações policiais no combate à corrupção, ele disse que não. Mas os dados desmentem o próprio diretor, porque em 2019 foram 772 operações. Ele mesmo, em entrevista, disse que foram 170 no ano de 2024. Ou seja, a pergunta vem de uma forma, mas ele responde como ele quer e responde pior, descolado da realidade. E isso, não estou falando da pessoa, mas isso não é ser sério no exercício da função. E para concluir, e aí é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao diretor Andrei, em relação a esse caso da perseguição política a uma senhora, porque é isso que a Polícia Federal do Brasil hoje virou, uma polícia política, diretor Andrei, sob seu comando. Eu queria ler esse termo circunstanciado, porque o senhor está dizendo aqui que foi uma ameaça e que, felizmente, os policiais evitaram algo pior. Agora me corrige, deputado Paulo Bilinski, se eu estou enganado. A imprensa toda deu crime contra a honra. Então quero ver o termo circunstanciado. Quero saber se, afinal, foi crime contra a honra ou se foi, de fato, uma ameaça à segurança do presidente da República. E me parece que, mais uma vez, estão usando esse pau de arara da Polícia Federal contra a oposição, de chamar uma pessoa para confessar um crime que ela não cometeu, porque ela tem o direito político de se expressar, para calá-la e fazer o resto da população ter medo de denunciar o desgoverno Lula, o mais corrupto da história desse país, e infelizmente com a Polícia Federal aparelhada e política nesse momento. Então, sem essas minhas perguntas, repito com muito respeito, inclusive a posição que ocupe, é por isso que o senhor está aqui nesse momento atendendo ao convite da comissão. Calma, Lindbergh. Não, se o senhor não tivesse calma, o senhor não teria interrompido aqui nossa fala. Passo a palavra ao doutor Andrei. Ele veio só para isso, Deixa para trás, Lindbergh. Já tumultuou demais aqui. O presidente é o pacificador. Eu tô tentando. Tô vendo. Passo a palavra ao doutor Andrei para a resposta por 3 minutos. O senhor fala questões que não dizem respeito ao convite aqui. Eu, assim como falei agora com o deputado Alden, digo a Vossa Excelência que eu estou sempre à disposição para responder, e se o senhor quiser formalizar, mandar por escrito esses pedidos, eu respondo a Vossa Excelência e respondo a todo o parlamentar que está comigo. Aliás, eu já recebi mais de 30 parlamentares, eu fiz a visita aqui, pelo respeito que tenho a essa casa, tenho aos parlamentares, a todos que entram em contato comigo e pedem as suas agendas. O senhor fala a respeito de um termo circunstanciado de ocorrência em relação a uma agressão ao presidente Lula. E talvez, não sei se o senhor estava presente, o senhor deve ter ouvido o que eu falei a respeito disso. De uma senhora que parou. Então, acho que não há dúvida das circunstâncias. Eu vou interromper só um segundo aqui. Eu acho que está havendo um problema de comunicação, que o senhor utiliza o termo agressão, que não é o termo correto para a designação do delito de injúria. Correto? Tecnicamente? Posso explicar? Então, e aí, é isso. E aí, aí vem a questão. Respeito a intervenção, Dá licença, eu sou o presidente ainda. Mas não pode fazer isso. Lindbergh, por favor. Veja, eu tô aqui conversando na qualidade de presidente. Posso? Não pode. Então faz uma questão de ordem. Então é o seguinte, existe então essa questão da utilização da terminologia agressão, que realmente gera uma confusão até nas pessoas que estão nos assistindo, né? Agressão, como assim? Agressão física. Houve agressão física ou não? Física. Não, calma. Deixa eu expor Exato, deixa eu expor o problema
para a gente ter ideia. E o senhor destacou na sua fala que os policiais federais agiram com muita tranquilidade e profissionalismo, porque no momento em que a senhora abaixou o vidro e apontou um megafone para o veículo do Lula, os policiais não a alvejaram. Foi esse o cenário que o senhor colocou. Então, eu senti que houve um pouco de confusão em relação à terminologia técnica utilizada. Então, o senhor está utilizando a terminologia agressão contra o presidente Lula para qualificar um delito de injúria. É isso? Volto à explicação, presidente Belinsky, e tenho aqui até as 15 horas para reiterar essa explicação, para que não paire nenhuma dúvida. Eu falei agressão, e essa agressão pode ser verbal, pode ser física, pode ser uma agressão dessa natureza. E no momento da abordagem, a operação, está aqui um policial aqui à minha frente, o senhor foi policial também. Eu sou. Não fui, eu sou. Ainda é um policial, agora no exercício da atividade parlamentar, é feita para identificar um fato e levar à presença do juiz, aí com audiência de custódia, se for caso de flagrante, a autoridade policial, para um termo circunstanciado, e ao fim e ao cabo, não sou eu, não é o deputado que está ali me perguntando, não é Vossa Excelência, que vamos definir qual é a incidência penal. A pessoa se defende dos fatos e não do tipo penal. Então, os fatos são esses que eu narrei. E eu acho que não há nenhuma dúvida a respeito do que eu falei num bom e claro português. Então, presidente, o fato sim, há uma agressão, e aí começa-se uma sem fim discussão, se é liberdade, se não é, se pode ofender a honra, se não pode, se é direito, se não é, que poderia ter sido uma agressão física, que felizmente não foi, e que foi conduzido conforme a lei para a autoridade policial, que lavrou o termo circunstanciado de ocorrência e que encaminhou ao Poder Judiciário para que o Ministério Público avalie e a Justiça julgue. E é assim que nós fazemos. E essa polícia, deputado, que o senhor fala, é uma polícia de Estado, uma polícia institucional, a polícia que respeita a instituição e as leis. Nós sempre vamos atuar assim, e eu falei isso agora tantas quantas vezes forem feitas esse tipo de agressão à autoridade protegida. E aqui um dado que eu trago entre 19 e 22, ou seja, eu não estava na gestão da Polícia Federal, e foram feitos mais de 30 inquéritos policiais em relação a esse tipo de situação com o então presidente da República. Então isso é um dever funcional do policial federal fazer, e nós vamos fazer sempre. Senhor diretor, eu não sei se eu conheço melhor o caso esse da suposta agressão, como o senhor chama, se eu conheço ele melhor do que o senhor, ou se o senhor está omitindo deliberadamente o fato de que o comboio seguiu com o presidente Lula e depois voltou à casa dessa pessoa. Ou seja, se houvesse a hipótese de agressão, de ameaça, não poderia ter acontecido isso. Então, se são treinados para conter justamente uma eventual agressão, jamais poderiam ter levado primeiro o presidente e depois voltado para ir na casa escolher depoimento. Então, ou o senhor está omitindo deliberadamente, ou o senhor conhece menos o caso do que eu. Agora, pelo seu histórico, talvez esteja omitindo, porque o senhor omitiu também na resposta, ou melhor, preferiu não dar a resposta objetivamente que foi necessária a pergunta feita pelo canal ICL, se a verdade tivesse realmente no interesse de Vossa Senhoria na hora de responder, porque a pergunta feita foi: o Sindinap, da qual ele faz parte da diretoria, o irmão do Lula, é alvo dessa investigação? O senhor disse aqui agora que sabia que era alvo desde a parte da manhã, mas o senhor não responde isso na pergunta, na resposta feita à pergunta. O senhor não responde. O senhor enrola. O senhor diz: veja, Luísa, várias entidades e associações foram objeto de busca e apreensão e de medidas também contra os dirigentes. E esse sindicato não foi objeto de busca e apreensão. O senhor distorce, passa, enrola, sai da pergunta e diz que não foi alvo de busca e apreensão para depois concluir, não sei se para defender o irmão do Lula ou o quê, não sei, que ele não é parte da investigação, ou melhor, não houve busca e apreensão contra ele. Mas a pergunta o senhor não responde. E agora o senhor faz questão de responder. Então, no meu dicionário,
Uma meia-verdade é uma mentira por completo. E quando o senhor senta aqui como chefe da Polícia Federal, o senhor tem a obrigação institucional de falar a verdade numa entrevista, ainda que seja a verdade, que aliás era a mais importante naquele dia, de dizer que o senhor não poderia tratar do caso porque ele estava sob sigilo. Essa era a maior verdade. A maior verdade nem era dizer se era ou não alvo de investigação. O senhor violou o sigilo ao dar essa entrevista sobre esse caso. Ou o senhor não concorda com isso? Essa é a minha pergunta. E eu, no dia em que estivemos na Comissão de Segurança Pública, junto com o Paulo Bilinski e os demais delegados, trouxe esse assunto à baila e disse que pediríamos uma investigação à Polícia Federal. E até agora, até onde eu sei, foi protocolado pelo Partido Novo, não temos resposta. O senhor disse que deve tratar, todos esses temas são tratados de forma ilegal lá dentro. Não vi resposta. Aliás, também quero lembrar que nós temos o caso agora do INSS no STF, a pedido do delegado Rafael Dantas, que não integra a equipe responsável pelas investigações da Operação Sem Desconto. Ele apresentou ao ministro Dias Toffoli o pedido para que esses inquéritos sobre as fraudes do INSS fossem unificados. E eu queria saber se a Polícia Federal está avalizando esse tipo de conduta. O senhor considera regular que um delegado estranho ao caso tente submeter todos os inquéritos à sua própria relatoria? E quais providências, já que o senhor está pedindo, eu estou fazendo, isso aqui é uma audiência da Comissão de Segurança Pública, estou fazendo o pedido formalmente, quais são as providências que serão tomadas em relação a essa atuação? Porque pode configurar desvio de finalidade ou interferência indevida, de acordo com a lei. E eu faço essas perguntas porque eu acho que o senhor, às vezes, não tem, quando chega aqui a uma Comissão de Segurança Pública, o entendimento realmente do que se está tratando aqui, porque nós, quando aprovamos o seu convite para vir aqui, foi ignorado por sua senhoria, o senhor deveria depois, então, hoje, poderia ter respondido a pergunta sobre o Alexandre de Moraes, porque foi aprovado o convite, ele foi arquivado ano passado, é verdade, mas o senhor teve 1 ano até o arquivamento para vir aqui e não veio dar explicação. Então, se o senhor quiser, pode responder agora. O senhor falou com o Alexandre de Moraes ou não antes de decretar a prisão, da decretação da prisão do Anderson Torres? Essa pergunta o senhor pode responder, porque ela foi feita formalmente no requerimento, aprovado por maioria dessa Câmara, o senhor foi convidado e não veio. E se o senhor não quiser responder, é porque o senhor não quer responder. Porque o senhor disse que está à disposição de responder qualquer pergunta. O senhor quer que eu mande por escrito? Vou mandar por escrito. Mas se o senhor não quer responder, é porque o senhor não quer responder. Mas não porque o senhor está de acordo com as regras aqui dessa audiência, porque essa audiência, na verdade, pode incluir os convites anteriores a critério do presidente, inclusive a critério do próprio convidado, e agradecemos a sua vinda aqui. E para finalizar, o senhor disse que nada é feito fora da lei e que, se é feito, o senhor gostaria de investigar. Pois é, quando veio o ministro Ricardo Lewandowski, o senhor estava ao seu lado, e eu falei para o ministro Ricardo Lewandowski que dentro da Polícia Federal, o seu chefe de gabinete, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que ao meu conhecimento foi promovido, está em Washington agora, ele fez uma notícia-crime dentro da Polícia Federal, ilegal e inconstitucional contra mim por um discurso que eu proferia na tribuna. E naquele dia eu pedi providência ao ministro, o senhor estava ao lado do ministro. Eu disse, inclusive, que se eu estivesse cometendo crime contra a honra, que me prendesse naquele momento, depois o senhor deu uma explicação que não era crime inafiançável, a gente sabe que isso não vale, nada desse artigo 53 está valendo mais. Então, quer dizer, isso infelizmente, no Brasil de hoje, uma desculpa que não cola. Agora, passando além dessa minha questão mais pessoal, que aí cabe ao advogado, cabe à minha defesa, infelizmente num país em regime de exceção, a gente precisa arcar com essas injustiças e perseguições. Eu quero saber o que foi feito, tanto com Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que foi quem fez essa notícia-crime contra mim, como também o que foi feito contra Fábio Alvarez Chori, onde ele está. Fábio Alvarez Chori, que fez relatórios baseados em informações falsas para manter pessoas presas. O senhor é chefe da Polícia Federal Brasileira. O senhor tem um dos cargos mais importantes no Brasil, o senhor pode contribuir para o Brasil. Mas sob a sua gestão, há pessoas como este delegado aqui, que eu denunciei na tribuna, que agiram fora da lei, colocando pessoas na cadeia baseadas em informações falsas, que inclusive nos Estados Unidos hoje se revela que de fato foi fraudada a entrada de Felipe Martins, lá no CBP de Orlando. Então eu queria saber, agora com base em todas as informações, e aqui retirando, obrigado pela tolerância, presidente, toda a questão política de lado e de governo de oposição, eu quero saber da Polícia Federal Brasileira. E ignore por um momento que eu estou dizendo que a polícia política, enxergue como a instituição que ela sempre foi. O que a Polícia Federal Brasileira, sob seu comando, está fazendo em relação a Fábio Alvarez Chori, em relação a Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira e tantos outros delegados da Polícia Federal que estão fazendo relatórios baseados em informações que estão se confirmando cada vez mais falsas?
Deputado, o senhor fala de representações de parlamentares. Eu tenho aqui, por exemplo, do próprio presidente, tem 3 representações protocoladas na Polícia Federal. Uma, a PGR pediu arquivamento, nós demos encaminhamento, relatamos o inquérito, a PGR pediu o arquivamento. Outra foi apensada ao inquérito policial. E uma terceira está em andamento ainda lá na Polícia Federal, no cartório. Eu tenho aqui outras 20 representações de parlamentares. Tem todos aqui com os números do processo 6 de diferentes partidos, PP, MDB, Cidadania, PT, PSOL, que estão recebendo o tratamento legal que todas as denúncias e informações que chegam à Polícia Federal recebem. Eu vou ler um parágrafo aqui que diz o seguinte, deputado. Os fatos vão além de uma simples divergência política ou embate retórico acalorado. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais, desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Isso não é trecho de inquérito policial, isso não é trecho de decisão judicial. Isso é trecho da decisão do Conselho de Ética dessa casa aqui. Dessa casa aqui. É dessa casa aqui. É essa casa que julga isso na Polícia Federal. O senhor vai permitir eu falar, deputado? Fique à vontade, mas estou esclarecendo. Se o senhor silenciar, eu falo. Então silencie que eu falo, deputado, por favor. E respeite. Estou esclarecendo, então, respeite então, o que acontece é que essa casa já disse que há limites para isso. E quem define se é crime ou não é crime, não é Vossa Excelência, não sou eu, é o Poder Judiciário. E eu tenho o dever funcional, e esse é o sistema de justiça. Não é na marra, não é no grito. Se decide no sistema de justiça criminal, com parecer do Ministério Público, controle externo da polícia, com decisão da autoridade de competência, que é o juiz. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. E é assim que a Polícia Federal vai proceder sempre. O senhor fala que eu violei sigilo, pois represente, parlamentar. Represente, por favor. Que bom, eu fico muito feliz. Agora, quando a gente quis representar... Deputado, por favor, deputado. Eu preciso esclarecer depois uma coisa, presidente. Eu preciso falar. Não, depois, pode terminar. Eu preciso falar, por favor. Então, esse é o tipo de atitude que a gente espera de um parlamentar que tenha compromisso com o interesse público. O senhor fala também, a outra vez falou, que eu estava prevaricando. Então o senhor represente também, deputado. Assine um documento e protocolo do Ministério Público, no TCU, na Corregedoria, na Ouvidoria, na Polícia Federal. Adote a atitude à altura do Parlamento Brasileiro, à altura do respeito que os seus eleitores lhe devem. Protocole e assuma o compromisso com as consequências dessas representações. Então, sobre esse ponto, eu quero ser muito enfático, muito claro em relação a isso. Sobre o delegado Rafael Dantas, eu não sei de onde sortiram uma linha de raciocínio também muito peculiar de que ele é alheio à investigação. Eu falei aqui, talvez o senhor não tenha prestado atenção, que esse colega é integrante da Delegacia de Crimes Previdenciários de São Paulo e atua, sim, nos inquéritos policiais. E quem vai resolver isso, mais uma vez, não sou eu, não é o senhor. É a Justiça, competência, deputado. Não é o diretor-geral da Polícia Federal que define. É a Constituição da República. É o Poder Judiciário. E assim vai ser feito nesse e nos 50 mil inquéritos que a Polícia Federal tem. Não vou ser eu, nem o senhor no grito que vamos definir o que está certo e o que está errado. É o sistema de justiça criminal que vai definir quem é o juízo competente, como é que funciona o sistema. Eu queria lembrar, senhor presidente, até para a questão de esclarecimento. Obrigado, doutor. Questão de ordem, artigo 74. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado, doutor Andrei, pela explicação. Marcel Van Hatten tem uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra por 3 minutos para defender a questão de ordem. Sobre a participação aqui nos trabalhos da casa, dessa comissão, é importante para esclarecer. O Conselho de Ética é o que trata artigo 74. Artigo 74, inciso 7º. Sexto. A gente está aqui tratando, senhor presidente,
de uma questão de imunidade parlamentar de acordo com o artigo 53. E o mais grave dessa perseguição contra mim, eu vou chamar a atenção, doutor André, com todo respeito de novo, e o senhor averigue depois, e vou representar dessa vez, mas com a garantia de que não serei perseguido, porque Vossa Excelência pediu, Vossa Senhoria pediu para eu representar. Porque a investigação contra mim chegou a supor que se eu entrasse com uma representação contra o delegado lá na polícia, eu poderia também estar incorrendo no crime de denunciação caluniosa, diretor. Ou seja, a mordaça que a Polícia Federal quis colocar sobre mim por estar denunciando o Fábio Alvarez Shor era inclusive para evitar que eu denunciasse. Eu já tinha feito a denúncia na tribuna e a polícia, por meio do seu chefe de gabinete, depois Marcos Bontempo e outros delegados juntos, começou, inclusive, a investigar se eu tinha representado na polícia, como se eu representar na política. Para de interromper o Van Hatten. Eu não vou falar de novo. Que presidente é esse? É o Paulo Bilinski, o presidente da Comissão de Segurança Pública. Então o senhor fique quieto. Que não tem imparcialidade. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Para de gritar, seu frustroso. O quê? Eu aqui, dá licença. Não vou cair na sua conversinha, eu sei, eu não vou cair nessa conversinha. Licença. Eu sei. Não vou dar conversinha. Tá sempre aqui pra isso. Calma. Estou falando com o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, e estou falando da forma mais respeitosa possível, inclusive de um caso que nem é o trato aqui, mas a gente acabou entrando nele. O que eu quero dizer, diretor, é que esse caso contra mim repete o que está acontecendo com outras pessoas, dentro da polícia que o senhor comanda. Então eu peço que o senhor dê uma olhada. Porque nesse caso, se eu tivesse representado, eu teria sido provavelmente indiciado por ter representado contra o delegado. Que o senhor está dizendo, represente. Mas o que eu estou dizendo é que eu, como deputado, quando fiz uma denúncia na tribuna, já fui perseguido pelas palavras que usei, quando o artigo 53 me garante imunidade. Mas essa é outra discussão que eu não vou entrar aqui. O senhor está tratando de conselho de ética diferente de judiciário. Agora, sobre a questão da representação, o que eu estou alertando, Vossa Senhoria, é a sua Polícia Federal, na investigação contra mim, procurou saber se eu tinha denunciado o delegado Fábio Alvarez Shor, porque se eu tivesse denunciado, eu estaria entrando em denunciação caluniosa, quando os fatos cada vez são mais claros de que ele sim utilizou, eu não estou falando da pessoa, ele utilizou informações falsas para manter preso um cidadão brasileiro. Então, é isso que eu teria para dizer, senhor presidente, concluindo esse assunto, e eu quero também concluir aqui perguntando ao doutor Andrei se o Felipe Martins ele viajou ou não viajou para os Estados Unidos naquele voo junto com o ex-presidente Bolsonaro no fim de dezembro. Eu vou esclarecer para os deputados menos instruídos no nosso regimento interno. O conteúdo do artigo 74 diz o seguinte: o deputado só poderá falar nos expressos termos deste regimento o inciso 6.7. A juízo do presidente para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então, Vossa Excelência, novamente, não é membro dessa comissão, virou membro ontem somente para participar dessa reunião. Vossa Excelência está desempenhando novamente o mesmo padrão de comportamento já observado em outras oportunidades, em que Vossa Excelência vem, provoca o parlamentar. Vossa Excelência me chamou de troglodita. Não? O senhor não ouviu? O senhor ouviu? Ouviu? Vossa Excelência, se posicione como líder que Vossa Excelência é. Permita o andamento da questão. Eu tenho mais uma questão de ordem, senhor presidente, no mesmo sentido, mas fazer uma única pergunta ao doutor Andrei. Ele disse, represente e assuma a consequência dessas representações. Eu queria entender se isso é uma ameaça. Obrigado, presidente. Eu só vou fazer um rápido comentário, porque no contexto de aparelhamento de polícia, enfim, que está num dos itens ali, eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Em primeiro lugar, o senhor falou que, porque eu lhe pedi, eu não preciso lhe pedir para denunciar nada, deputado. O senhor tomando conhecimento do fato, o senhor tem dever de representar.
E as consequências da representação estão na lei. Ninguém pode se sentir ameaçado pela lei. Eu não me sinto ameaçado pela lei. Eu tenho certeza, ou nem tanto, mas enfim, eu espero que o senhor também não tema a legislação. Eu não temo. E a Polícia Federal é objeto de controle externo do Ministério Público. O senhor não precisa representar para a polícia, o senhor pode representar para o Ministério Público. O senhor, deixa eu falar, deputado, por favor. E eu não lhe interrompi em nenhum momento. Então o senhor represente onde o senhor achar conveniente, se sentir mais confortável de representar. E a lei é que será seguida em todos os casos. A polícia tem o controle externo, a polícia tem a OAB, e quem define e decide, ao fim e ao cabo, eu vou repetir, não é a Vossa Excelência, não sou eu, é o Poder Judiciário. E para isso, para corrigir isso que o senhor está falando, não é aqui, enfim, com outras ações, é a partir de uma lei aprovada nesse parlamento, que é a Lei de Abuso de Autoridade. O senhor pode utilizá-la também. A minha gestão, não teme nenhuma representação, nenhuma ação, porque nós sabemos a correção daquilo que nós estamos falando. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.